Se você não é inscrito no canal, que tal já ir se inscrevendo nesse exato momento? Mas se você já é inscrito, já pode deixar aquele like tranquilo e ativar o sininho das notificações. Vai por mim, isso é importante pra gente. Agora vamos lá. De tempos em tempos surgem algumas mitificações no show business. Isso acontece desde que a arte performática existe. Michelangelo foi idolatrado, Beethoven, James Dean e Marilyn Monroe do mesmo modo. Todos tinham diferentes jeitos de se expressar e, em geral, eram tratados como bases em suas profissões. Mas há nesse meio um outro tipo de idolatria, algo mais relacionado ao carisma. Clark Gable sabia bem disso. Chuck Norris é outro exemplo que podemos dar, assim como Jack Chan, que soube aproveitar muito bem isso. Esse tipo de admiração leva em consideração a nossa empatia, algo ainda mais forte do que o reconhecimento do talento. Afinal, a veneração por ele se dá não pelo que é apresentado, e sim por como é. The Rock, ou Dwayne Johnson, é um dos maiores exemplos disso. O homem é enorme, tanto em altura quanto em profundidade, devido àquela quantidade enorme de músculos. Mas sua cara de bonzinho e seu tato com as câmeras sempre nos prende em frente à TV. E é sobre esse magnético ator que vamos falar hoje. Vamos saber cada minúcia da sua vida, desde que nasceu até esse momento. Afinal, esse é o Por Trás da Fama. Eu sou a Aline Rodrigues e você é muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Dwayne Douglas Johnson é o nome original do cara com o apelido mais legal do cinema, The Rock. Nascido na Califórnia, na cidade de Hayward, lá no dia 2 de maio de 1972, ele tem um histórico familiar que o guiou a vida inteira. Seu pai, Rock Johnson, foi um lutador canadense. Foi participante do WWE por incríveis 27 anos. Está no hall da fama deles, inclusive. Já o seu avô, Peter Maivia, foi um lutador de wrestling profissional samoano, que deu início a uma das famílias mais importantes para a luta americana. Algo como os Rockefellers da porradaria profissional. Ele, inclusive, já participou de um dos filmes do 007, lá quando Sean Connery ainda era o intérprete. Um bom tempo atrás mesmo. Com um currículo familiar desse, seria impossível que ele não se enveredasse para o mundo das lutas. E isso aconteceu em certo momento. Antes disso, ele, já como um enorme adolescente, disputava competições de futebol americano em seu colégio. E por seu porte físico visivelmente avantajado, era muito bom no esporte. Recebeu, em decorrência disso, vários convites de universidades. Era um adendo que todos queriam ter. Ele escolheu a de Miami, onde atuava como um jogador de defesa. Obviamente, por seu porte extremamente avantajado. Mas por motivos maiores, após uma lesão bem séria, ele abandonou o campo marcado. Resolveu então seguir aquilo que o sangue cantava em suas veias, a luta. Mas um pouco antes disso, se graduou em Ciências da Criminologia e da Fisiologia. Sim, The Rock tem seu lado CDF, acredite se quiser. Voltando ao lado da luta, The Rock iniciou seus trabalhos em 1996. Com uma influência grande do seu pai, ele foi integrado ao WWF, um programa de televisão que organizava lutas entre personagens icônicos americanos. Quando surgiu, seu nome era Flex Kavana. Com habilidade e carisma aflorados, ele foi chamado para o WWE, a maior empresa produtora de lutas do tipo Vale Tudo em todo o mundo. Ao chegar, trocou Flex Kavana por Rock Maivia, um apelido bem mais condizente, e posteriormente The Rock. E como diriam alguns, ele chegou chegando por lá. Por ser de uma família bem tradicional na luta e por ter, como dito, um carisma quilométrico, ganhou o apoio incondicional dos fãs. Por isso, mesmo novato, conseguiu participar de lutas grandes. Em menos de um ano, já tinha alguns títulos pela organização. Durante todo seu período por lá, cativou uma legião de fãs fervorosos. Foi vilão, voltou para o lado do
do bem e teceu bordões que até hoje são conhecidos. Seu tato com as câmeras e com o microfone eram tão apurados que as entidades organizadoras o tratavam como um garoto propaganda. De 1996 a 2003, ficou circulando nessas lutas. Em algum momento nesse meio, o cinema viu o potencial que vinha perdendo há algum tempo. O chute inicial foi dado num episódio de Saturday Night Live. Produtores viram que Dwayne Johnson era bem mais que uma cordilheira de fibras musculares. A primeira aparição cinematográfica de The Rock foi no filme O Retorno da Múmia, que você deve se lembrar. O sucesso foi estupendo e gerou consequências. Por conta do gosto do público, ele foi chamado para ser protagonista de um spin-off da produção. Interpretou o Escorpião Rei. As coisas então deslancharam, num ótimo sentido, viu? Desde então, The Rock não parou de estrelar filmes e, acredite ou não, os seus músculos também acompanharam o crescimento da carreira. Em Bem-vindo à Selva, de 2003, ele novamente aparece como protagonista, aquele que mata qualquer um. Em 2004, surgiu estrelando Com as Próprias Mãos, onde há uma pancadaria honesta do começo ao fim. Em seguida, emendou Treinando o Papai, Agente 86 e Por que eu me casei? Todos eles de veia cômica, aproveitando o lado mais cômico do Brutamontes. Já no ano de 2010, sua vida deu outro giro. Ele estreou O Fada do Dente e Rápida Vingança, dois filmes completamente diferentes. Conseguiu ganhar ainda mais reconhecimento depois disso. E isso desencadeou um novo trabalho para ele, talvez o maior e mais conhecido de toda a sua extensa carreira no ringue e nas telas. No filme Velozes e Furiosos 5, Operação Rio, The Rock interpretou o agente especial Luke Hobbs, que veio ao Brasil tentar capturar a gangue escorregadia de Dominic Toretto. Esse personagem casou perfeitamente com a aura de virilidade que envolve Dwayne. Os fãs esperaram com apreensão a briga entre ele e Vin Diesel na produção. Em sequência, ele interpretou outro gigante em Sem Dor, Sem Ganho. Participou de Velozes e Furiosos 6, G.I. Joe e Hércules. Enquanto isso, dava uma palhinha no WWE em visitas esporádicas, mas sempre esperadas pelo público cativo. No ano passado, filmou Velozes e Furiosos 8 e Baywatch. Tudo isso vai servir como base para que ele interprete Adão Negro, personagem conhecido do universo da DC. Por ser tratado como um futuro blockbuster de herói, o filme tem tudo para ser o maior trabalho de The Rock em toda a sua vida. Resta para nós esperar sentados até que a produção esteja disponível em nossos cinemas. Mas há alguns fatos aleatórios da vida do Brutamontes que gostaríamos de acrescentar aqui. Ele possui um recorde no Guinness Book e não tem nada a ver com força, mas sim com carisma. Em partes, é claro. Ele conseguiu bater o recorde de selfies tiradas em menos tempo. Com um sorriso estampado em cada uma delas, conseguiu bater 105 pequenos retratos em 180 segundos, exatos 3 minutos. Outro fato interessante de sua vida se refere à sua escrita. Ele lançou ainda em 2000 uma autobiografia de nome The Rock Says. Incrivelmente, ele ficou em primeiro lugar numa lista conceituadíssima de best-sellers do jornal The New York Times. A publicação faz essa medição desde 1931. No campo político, já foi suscitada a possibilidade de que ele concorra à presidência dos Estados Unidos da América. Entretanto, sua maior participação aconteceu em 2000, quando ele encabeçou uma campanha para encorajar os jovens a comparecerem nas urnas para eleger seus representantes. Por outro lado, criou uma fundação para auxiliar crianças com doenças terminais e em situação de risco e doou uma quantidade exorbitante de dinheiro para sua antiga universidade, a fim de melhorar as instalações esportivas do local. Vale lembrar aqui também que ele é casado com Lauren Hessian, uma cantora pouco conhecida. Com ela tem 2 filhas, Jasmine e Tiana Guia. Mas anteriormente também havia sido casado com Danny Garcia. Tiveram uma filha, Simone, primogênita do homem com nome de Pedra.
E para satisfazer os entusiastas por fisiculturismo, trazemos as medidas de The Rock. Ele possui 1,96 m de altura. Essa altura toda sustenta 118 quilos. Realmente uma montanha. E isso com 46 anos de idade. O tempo é um amigo valioso do grandão. Ou você arriscaria dizer na cara dele que ele está ficando velho? Eu não teria essa coragem toda de jeito nenhum. Você agora sabe absolutamente tudo da vida de Dwayne Douglas Johnson. O homem lutou, literalmente, para chegar ao estrelato e conseguiu. É uma inspiração tanto para os lutadores quanto para os atores novatos. Resumindo, deve ser bom demais ser esse cara. Conte então aqui embaixo o que faltou neste vídeo. Deixamos algum fato passar? Ou comente qual filme dele que você mais gosta. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo.